Olá, seguidores. Vamos para o vídeo de aporte holder para o mês de julho, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E lembrando que a intenção desse vídeo é fazer uma busca aqui em fundos que estejam com preço interessante. Lembrando que esse vídeo que vai geralmente ao ar próximo ao dia 15, que é quando a maioria dos fundos imobiliários faz o pagamento de rendimento. Pois bem, um fundo que eu não poderia deixar de comentar é sobre FAT N11, que está muito barato. A FAT N11 realmente é um fundo inacreditável, de quão barato ele se encontra, tá? É muito interessante aqui para holder, muito mesmo. Principalmente mais para holder do que para especuladores, que para traders. Porque FAT N11 é um fundo de gestora pequena, né? É um fundo que não tem muita grife. Então, é um fundo que é difícil pensar ele aqui se valorizando tanto assim como a gente pode observar aqui em outros fundos imobiliários de gestoras mais famosas. Mas para investidor holder, o que eu penso que é mais importante é a renda, né? É o rendimento. E isso, Fatiane 11 está entregando muito, tá? Muito mesmo. Falando aqui de 1% ao mês. É muita coisa, tá? E aqui, alguns investidores podem pensar o seguinte, que a gente tem outros fundos de tijolos pagando também 1% ao mês. No entanto, o 1% ao mês de FAT N11 é o que eu chamo aqui de 1% ao mês sem pegadinha. É 1% ao mês que você não tem Sellers Finance, você não tem alavancagem com carência, você não tem venda parcelada com entrada aqui todos os meses de um pouquinho de ganho de capital para completar o rendimento, não tem, enfim, inúmeras aqui, estruturas que os gestores criaram para aumentar o rendimento em fundos de tijolos. Como eu disse, tem vários outros fundos aqui que tem essa estrutura, né? Por exemplo, o GAN11 tem ganho de capital retido do passado, que é utilizado para complementar esse rendimento. O mês pode ser dito que com o teste F11 ele está sempre consumindo reserva para manter esse rendimento. Vai ter alguns outros casos que vai apresentar Sellers Finance para manter esse rendimento. Aqui quer ver mais? GGRC. GGRC também tem um componente aqui, apesar de que nem tanto ganho de capital para completar esse 1% ao mês. RBVA também está pagando 1% ao mês, mas tem algum complemento. Já que em Fatine 11 é só aluguel, pagando 1% ao mês, com esses 80 centavos, sem mais nada, apenas com aluguel. Então, isso aqui para mim um super diferencial aqui para a Fatine 11. Ah, próximo comentar aqui com vocês. HGCR11. Então, HGCR11 recebi alguns questionamentos alguns dias atrás, somente quando ele bateu aqui próximo aos R$ 90. No entanto, aqui, chegando aqui mais no. Adentrando um pouco para julho, já teve alguma recuperação. Mas enfim, aqui os R$ 90 estava realmente ficando bem interessante. Mas, enfim, vou aproveitar que estou aqui para dar a minha opinião sobre a precificação de HGCR11, pensando no público holder. Olha, para você que talvez esteja se perguntando se a HGCR11 ficou interessante ou não. Se a gente for olhar aqui o rendimento de curto prazo, não está tão interessante assim, né? Pagando aqui pouco mais de 1% ao mês. Né, tá, tô gravando aqui na sexta-feira, dia 10 de julho. Esse vídeo deve sair por volta do dia 12 ou 13 de julho para área gratuita, tá? Mas aqui um ponto em HGCR que vocês precisam estar atentos é que hoje o fundo possui uma parcela do fundo, aqui pensar pelo CR Cota, que não está contribuindo com o rendimento. Entanto, esse CRI ele já teve sua reestruturação, já teve a venda do imóvel, a, a recuperação já está em andamento. No entanto, essa recuperação vai acontecer apenas no segundo trimestre de 2027. Isso acontece porque o fundo teve que assumir um prejuízo aqui na venda dessa laje corporativa e atualmente se encontra em um fundo proprietário, enquanto o caixa gerado pela venda do imóvel vai compensar o prejuízo da venda desse imóvel. Então, lá para o segundo trimestre de 2027, esse
esse valor aqui, que atualmente a gente representa cerca de uns 5% ou mais de, de HGCR11, aqui ó, 5% do fundo. E 5% atualmente não gera renda, mas vai gerar renda a partir do segundo trimestre de 2027, quando ele retornar, ou quando os recursos retornarem para HGCR11. Então, nesse momento, a gente pode ter uma maior tranquilidade aqui para o fundo poder aumentar o rendimento. Então, olhando realmente para o dividend yield atual do fundo, não se encontra tão interessante assim, mas lá na frente pode dar uma melhorada. Mas enfim, aqui a GCR eu esperaria pelo menos mais os R$ 90, acho que ficaria mais interessante. Ok? E agora aqui, continuando. Ah, Agora aqui vou falar sobre XPSF11, que apesar de ser um FOF, está começando a ficar interessante. E antes de continuar, lembro vocês que essa daqui é uma versão desidratada de um vídeo que eu faço semanalmente para os membros do canal. Aqui eu dou uma passada em fundos que eu acredito que estejam interessantes para o público holder. Caso interesse, clique no primeiro link da descrição. Inclusive esse aqui eu me lembrei disso aqui agora porque eu não acrescentei para o meu vídeo que fiz pelos assinantes, mas XPCF estou começando a sentir ele tá ficando interessante, tá? Então, aqui, como a maioria dos investidores, eu tenho uma grande repulsa por FOFs. FOFs é uma classe de ativos em que os gestores basicamente utilizavam para fazer ancoragem, para troca de amiguinhos, mas, no entanto, XPCF começa a ficar bem descontado, né? Tá aqui gerando 1,13% ao mês, pagando 7 centavos, um dividend de 1,13. E esses 7 centavos que ele está pagando é, não depende tanto assim do ganho de capital, tá? Aqui no mês de maio, estado de 2,86, rendimento de 3,03 milhões. Então aqui o resultado próximo, né? Deve ter dado 6,8, 6,9. Deixa eu fazer o cálculo aqui. Esse mês que foi deu 6,6, então foi um mês um pouco pior, tá? Mas aqui é o resultado médio do primeiro semestre de 2026, está em média 6,9 centavos. Então o resultado dele está bem próximo a esse valor que ele vem distribuindo. Então começa a ficar aqui interessante, tá? Não pelo fundo em si, mas por conta do desconto. Estou falando aqui de 22% de desconto no FOF. Ok? Ah, Agora aqui, o principal problema em XPCF11, primeiro, essas duas letrinhas aqui, né, da XP, e também a mania que eles estão de fazer incorporação. Aqui o receio, talvez eles inventaram aqui de fazer um hedge fund e fundir esse XPCF com algum outro fundo. É um risco que tem que tomar cuidado, né? Pode acontecer em algum determinado momento. Mas realmente o desconto e esse dividend yield para um FOF começa a ficar um pouco mais interessante. Ok? Prosseguindo. Comentar aqui sobre Juro 11 pensando para holders. O Juro 11 acabou que não caiu tanto quanto eu esperava. Estava contando aqui com um drama do mercado por conta do não pagamento de rendimentos aqui no mês de junho, mas o mercado meio que me decepcionou, tá? Esperava que uma sardinhagem do pessoal, mas não aconteceu. No entanto, aqui um que o mercado está fazendo sardinhagem é CRA11, o Fiago da Esparta. Aqui sim tá rolando sardinhagem, tá? O fundo teve queda do rendimento aqui no mês de junho, que é para apenas R$ 1 por cota, e o mercado tá punindo bastante o fundo. Aqui essa queda de rendimento é, é praticamente a mesma que Juro 11, né? Juro 11, tanto Juro 11 como o CRA 11 tiveram problemas com a NTNB, com a marcação mercado. Marcação mercado.
A diferença é que CRA11 possui, acho que uns 2/3 em CDI que não foi impactado por essa marcação mercado, então continuou pagando rendimento, só teve um impacto parcial, enquanto o Juro 11 teve um impacto bem maior. Mas enfim, CRA11, também o mercado tá fazendo sardinhagem, tá? Fazendo muita, mas muita sardinhagem mesmo, com esse 92,61 aqui. É, enfim, em breve devo fazer um vídeo dedicado aqui tratando sobre a situação aqui de CRA11. Ok, comentando agora sobre XPLG11, o fundo de logística da XP, que vem sendo muito comentado ultimamente. Vi muita gente comentando que esse aqui é um ativo difícil de cair, né? Inclusive, quando ele bateu aqui que em 19 de junho, 89 no 0,5, foi a mínima histórica do ativo. Se bem que bateu aqui também lá em 2021, né? Mas enfim, aqui lá no começo de 2025, quando a gente teve aquela grande queda, parece que ele não chegou a furar a barreira dos R$ 90, pelo menos no fechamento. Então aqui o fundo vem sofrendo bastante com aquela questão de trocador de cotas. Emissão que troca de cotas depois vai despejando no mercado. Aqui Spender G11 tem um portfólio que eu julgo como ok. Não é o melhor portfólio, mas pelo menos um portfólio ok. E aqui um detalhe que eu não gosto em XPLG é que não tem como, eu tenho dificuldade em calcular qual que é o resultado recorrente do fundo. Fora isso, não tenho, tem questionamento aqui da XP, né? Muita gente fica com medo aqui do que a XP pode vir a fazer, né? Já temos vários casos, tem o XPPR11, o de Lages, o XPIN de Industrial também ferrou bastante, as coisas foram muito ferrados. XPCM, aquele monoimóvel lá em Macaé, nem atribuo tanto a XP. Sofreu aqui com a questão de Lages e do Rio de Janeiro, então não, né, do petróleo lá do Rio de Janeiro, então nem foi tanto culpa da XP, mas sofreu aqui com o mercado de Lages. Mas realmente XPIN e XPPR11 não tenho o que falar, é culpa aqui dessas duas letrinhas. Ok, então esses aqui são alguns fundos que eu acredito que estão um ponto bem interessante para o público holder. Caso queira uma relação maior, seja assinante do canal. Então é isso, peça like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.